muito forte por poder estar aqui, rever cada um de vocês, cada um dos irmãos. Uma saudade imensa, quase 40 dias distante da minha família, distante dos meus filhos, das minhas filhas, dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos pais e mães, né? E como Jesus disse, que Ele nos daria 100 vezes mais em irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, filhas. E nós temos experimentado essa glória de Deus na nossa vida, né? E eu queria ler apenas aqui 3 versículos da palavra. Eu convidei os amados irmãos que estavam conosco naquela viagem para estar aqui à frente comigo. Cada um vai poder falar um pouquinho aí da sua angústia, né? E glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Porque Ele é realmente um Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus que livra, um Deus que guarda, um Deus que edifica e que sustenta. E o primeiro texto bíblico que me veio à memória, logo assim que eu voltei, na hora do acidente, foi o Salmo 107, versículo 19, até o versículo 21, onde diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam a Ele sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo, com alegria, com prazer, com amor. Amém? Queridos, nós que temos a palavra, que conhecemos a Jesus, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos sempre lembrando da palavra. E mesmo em momentos difíceis, em momentos de angústia, a primeira coisa que nos vem é a memória da palavra, é a lembrança da igreja, é a lembrança dos irmãos, e a certeza e a confiança de que o Senhor realmente, Ele nos guarda, que Ele nos esconde no seu esconderijo, como diz o Salmo 91. Naquele dia, nós estávamos retornando, irmão André, irmã Karina, Robson, Débora, seu Onofre, a dona Laura, Daniel, a Mileninha, a Ellen, a Luísa, minha esposa. Nós estávamos retornando daquela viagem que nós fazemos todo ano. E a gente nós passamos por um momento muito grande, muito difícil. E essa manhã nós não vamos pregar uma pregação, vamos apenas aqui compartilhar com vocês para a edificação da vida espiritual da igreja e também para a glorificação do nome de Jesus. A pastora Irene me avisou que agora, antes da gente começar a falar, tem um vídeo. Então nós podemos soltar esse vídeo agora aí? Deixa eu virar aqui para eu ver. Tranquilo. Acho que eu estou atrapalhando alguém aí, não? Não?
momento foi no ar livre aí. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. Ame a sua própria mulher como a si mesmo. E aí vem, e a mulher respeite ao seu marido. Usando esta aliança como símbolo de nossa aliança, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida. Esta aliança é o símbolo puro e imutável do meu amor por você. Cuidado, os padrinhos todos que quiserem aplaudir esses casais. Sua glória sobre mim transforma-me. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Rei da Glória. Cantamos aleluia, aquele que venceu a morte. Cantamos aleluia, aleluia, aleluia. Ele vive pra sempre.
eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O meu som está aqui. Travesseiro, esses aqui. Senhor Jesus, meu Pai. Glória a Jesus. Vem cá. Põe a minha cadeira ali do lado. Ó, ali, ó. Aqui, ó. Essa aqui. Pode colocar ali do lado da minha esposa. Obrigado. Não, aí tá bom. Fica melhor que eu estico a perna. Não, ela não vira. Não, tá bom. Tá bom. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Né? Querido, nós queremos partir do princípio de que a palavra do Senhor diz que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então todos nós, a Igreja de Jesus está envolvida numa obra de amor, numa obra de misericórdia, numa obra de salvação, de redenção e de alinhamento, né, da vida das pessoas, das famílias com a palavra do Senhor, né? E nós fazemos esse trabalho no Mato Grosso já há 20 anos, né? 21, né? 20. Há 20 anos nós vamos para lá todos os anos, tem anos que a gente vai 2, 3 vezes, né? E Deus colocou um amor muito grande no nosso coração por aquele povo, e a gente já pensou em desistir várias vezes, mas o Senhor não deixou, não permitiu até aqui, e Ele tem nos sustentado, né? E tem sustentado essa obra lá de uma forma maravilhosa. Então, naquele dia, nós estávamos retornando, saímos daqui no dia 20, né? 20 de julho, e fomos para lá, fomos bem. Graças a Deus, chegamos bem e passamos os dias lá, fizemos esse casamento maravilhoso. Não sei se vocês notaram as 3 instituições de Deus, do Senhor, aqui nesse vídeo. Não sei se o André pensou nisso ou se ele montou assim, mas foram as instituições do Senhor, que é casamento, batismo e Santa Ceia, né? Essas 3 instituições não podem faltar em uma igreja cristocêntrica, em uma igreja que realmente ela é cristã e que segue os princípios da palavra do Senhor, né? Então nós participamos de coisa muito importante ali. E durante esses 20 anos, todos esses 20 anos, nós sempre participamos dos cultos lá com eles, ministramos a palavra do Senhor, sempre levamos ajuda, algumas ajudas que podíamos levar, mas de uns anos para cá o Senhor vem nos ministrando ao nosso coração que faltava alguma coisa muito importante, porque eles estavam participando das 2 instituições, batismo e Santa Ceia, mas o casamento ainda não havia sido legalizado na aldeia entre eles. E vocês viram que nesse vídeo que tem casais ali velhinhos, já bem de idade, né? O senhorzinho, o pai do pastor Antônio e a mãe, se casando. Houve uma resistência a princípio, ele disse, não vou casar, quando o pastor Antônio propôs, né? Ele ficou bravo, e lá os filhos respeitam muito os pais, e quando o pai ficou bravo, o pastor Antônio recuou e deixou ele à vontade.
comentou comigo e eu disse: deixa ele à vontade, meu irmão, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Apenas uma orientação para quem está disposto a ouvir a voz do Senhor, né? E passou uns 2 dias, o pastor Antônio foi na casa dele, e de repente ele chegou e falou: pastor, eu quero ir para o cartório, quero casar. O Espírito Santo ministrou o coração dele lá, ele e Deus, e ele disse: eu quero casar. O pastor Antônio ficou olhando para ele e ele disse: não, eu quero ir para o cartório, quero me casar. Eu e ela decidimos que vamos nos casar. E temos as fotos de todo casado no cartório, até porque nós orientamos eles que se não casasse no cartório, a gente não ia fazer o casamento religioso, porque primeiro é o casamento legal, né? É a lei que tem que ser cumprida. E dessa vez foram 15 casais que se renderam, né? Foi muito bonito ali o momento do casamento. Eles montaram a estrutura do casamento toda ao ar livre, estava um tempo bom, né? Um tempo gostoso, e montaram ali o tapete vermelho, vocês viram, né? O tapete vermelho, e as mulheres ficou do lado de lá, e elas vinham lá no corredor, paravam, os homens estavam aqui atrás da gente no altar, e quando elas vinham lá, eles vinham por aqui, e encontrava elas lá, e quando encontrava lá, eles davam lá um beijinho nelas, ou ajoelhavam, beijavam a mão, ou davam um beijinho na boca, e os dois entravam juntos, e eles ficaram todos à nossa direita, né? E os padrinhos, as testemunhas, à nossa esquerda. E foi muito bonito, foi assim um momento glorioso. E não sei se vocês lembram, antes da gente viajar num culto de quinta-feira, o pastor Valdemiro acho que vai lembrar disso, Mali, eu pedi para vocês estarem orando por nós naquela viagem. Não sei se vocês lembram disso. E eu disse para vocês: a gente está indo fazer esse casamento, essa viagem, estamos mexendo numa área em que o inimigo está muito acomodado nela, porque é coisa é cultura, é centenário isso, né? Desde a existência deles, nunca casaram, sempre foi assim, eles se juntam e constituem família e vivem assim, né? Só que hoje, vocês viram aí, eles são como gente branca, né? Eles estão participando da vida normal do branco, né? Apenas moram em terras indígenas, mas eles têm todos os costumes do homem branco, né? Então, por que também eles não adotarem essa instituição que é de Deus? Quando eu falei para o pastor Antônio, ele assustou e ele me disse: pastor Jair, vai ser difícil, porque é uma cultura muito antiga. E eu falei para ele: pastor, mas lança o desafio para eles, né? E cheguei a dizer para ele que se não houvesse, né, uma resposta da igreja, a nossa igreja não iria mais estar participando com eles, porque nós não queríamos ser coniventes com uma situação que o Espírito Santo está dando uma direção para se acertar, para se consertar, e eles não estavam querendo. Seria uma rebeldia, seria uma rebelião, e nós não iríamos ser coniventes com esse erro, né? Aí eu não sei o que aconteceu, eu sei que começou a haver uma adesão muito grande. Fizemos 15 e agora já ficou casais lá que vieram depois do casamento pedir para a gente: pastor, quando vai ter outro? Marca logo que eu já estou fazendo meus documentos, porque eles não têm documento, não têm RG, não têm CPF, não tem nada. Então tem que tirar todos os documentos primeiro. E nós dissemos: pode ir fazendo aí os documentos, fazendo o casamento no cartório, que depois a gente marca outro lá para o ano que vem, início do ano que vem, nós retornamos para cá e fazemos outro casamento, né? Então, assim, graças a Deus, foi dado o pontapé inicial, né, Robson? Foi uma bênção, André, o senhor Onofre. Então a gente fez o casamento, foi no sábado, né? Sábado à noite. Domingo de manhã fizemos o batismo, e não me lembro quantas vidas foram batizadas. 8 vidas foram batizadas. E à noite teve a Santa Ceia de manhã, e depois à noite tivemos o culto. Foi o culto de despedida para virmos embora, né? Dia seguinte, levantamos pela manhã, tomamos café da manhã, e demoramos um pouco ali ainda, saímos de lá no meio-dia, né, mais ou menos, de Miranda, né, André? Meio-dia. E viemos vindo, e aqui no meu coração, e conversei com a minha esposa, falei: vamos dormir lá em Bauru, que é onde a gente sempre dorme quando a gente vem de lá para cá, né? E viemos, estava vindo muito bem, a viagem estava tranquila, graças a Deus. Viemos, passamos o rio, a divisa, Mato Grosso, São Paulo, e passamos por Araçatuba,
Em Araçatuba, a minha esposa, pastora Elaine, ela me disse: amor, vamos dormir aqui? E eu disse para ela: não, amor, vamos seguir para Bauru, mais 200 quilômetros aí, dá para chegar em Bauru, vamos dormir lá, onde a gente sempre dorme, né? E quem sabe tivesse ouvido ela, não teria, mas a gente não sabe, né? Deus poderia estar livrando a gente de algo pior. Então nós não podemos dizer, isso ou aquilo, né? Mas aconteceu esse momento, ela me disse: vamos dormir em Araçatuba, e eu disse: vamos para Bauru. E aí ela insistiu ainda e falou: vamos jantar então, pelo menos aqui em Araçatuba. E eu resisti e disse: não vamos jantar também não, vamos para Bauru, lá a gente janta, lá a gente para lá, tem uma parada boa lá, a gente come alguma coisa lá e vamos para o hotel dormir, para o dia seguinte a gente chegar em São Paulo, viajar mais 5 horas e chegar em São Paulo, né? E seguimos viagem, faltava 40 quilômetros para a gente chegar em Bauru. E aí foi o grande momento, né? Um momento terrível, em que eu estava vindo na faixa da direita e sempre com cuidado, estava mais ou menos a 110 km por hora, né? É um carro grande, é um carro que tem uma boa estabilidade, né? E a gente estava vindo ali a 110 km por hora, e na rodovia nós temos 2 faixas que vêm, 2 que vai, né? E no meio tem um canteiro, e naquele meio do canteiro tem uma vala de concreto, onde corre ali a água da enxurrada, né? E a gente, de repente, o pessoal vindo na outra mão, piscando e pedindo farol baixo. Então, quando vinha carro de lá para cá, eu dava farol baixo em respeito aos motoristas que estavam vindo de lá para cá, porque o farol do meu carro era muito forte, muito estridente. Realmente as pessoas pediam rapidinho farol baixo, né? Então eu ficava alternando. Não vinha ninguém, farol alto, onde a gente enxerga olho de gato daqui a 2 quilômetros, né? E farol baixo dela realmente é muito baixo. Ele ilumina daqui aí em vocês bem clarinho, mas daí para lá fica negro, nem reflete nada, né? Então a gente estava vindo, e naquele momento que aconteceu o acidente, eu estava com o farol baixo. E eu me lembro que naquele momento tinha um guarda-rei do lado direito, um guarda-rei, e eu estava vindo e de repente, naquela distância, talvez daqui ali, 4 metros na minha frente, 2 vacas acabando de entrar na rodovia, e uma terceira que estava atrás. Eram 3 vacas. E eu me lembro que elas eram malhadas, eram, né, vacas pintadas, malhadas. E eu só me lembro nesse momento em que, a 110 km por hora, daqui ali, um carro pesado como aquele não para. Ele vai amortecer um pouquinho, mas não vai parar. Mas a 110 km daqui ali, até que eu tirei o pé do chão, que foi muito rápido, e levei o pé no freio, que eu me lembro disso, frear e segurar o volante. Eu me lembro disso. E apaguei, aí não lembro de mais nada. Eu nem escutei o barulho que a minha esposa falou, que os irmãos que estão comigo disseram. É um barulho muito forte, a pancada e o impacto daquela pancada, né? Eu desmaiei, e quando eu desmaiei, o carro continuou desgovernado, né? Mas eu acredito que governado pela mão de Deus. Porque eu estava desmaiado sobre o volante quebrou todinho, caiu, prendeu minha perna no banco, e eu fiquei ali debruçado, e o carro continuou desgovernado, e vai aqui, vai ali, né? O seu Onofre diz que o carro foi para o acostamento, bateu no barranco, voltou, bateu numa placa de sinalização e voltou de novo, e andou em 2 rodas para cá, 2 rodas para cá, e estava indo em direção àquela vala do canteiro, que é muito funda, mais ou menos assim. E nesse momento que o carro estava assim, nesse desgoverno, né, andando ali, meu sogro gritou de lá de trás, e ele disse: puxa o freio de mão. E a minha esposa pulou no freio de mão. E isso ela conta, porque eu não vi, né, eu estava desmaiado. Ela pulou no freio de mão e ela puxou o freio de mão. E quando ela puxou o freio de mão, o carro parou.
Foi parando, parou, estabilizou, para a glória do Senhor Jesus. Mas a glória não é para ela, a glória não é para ninguém aqui, a glória é para Jesus. Porque esse carro andou em 2 rodas de um lado, 2 rodas de outro, foi para o barranco, voltou. A pancada foi terrível. E graças a Deus o carro não capotou, não tombou. E a gente, naquele momento que o carro parou, eu estava ainda desmaiado. E depois eu voltei. Quando eu voltei, eu estava debruçado assim, mas estava uma coisa muito difícil, eu não conseguia enxergar. E eu escutava, né, os gritos, né? Eu escutava as crianças gritando. E o alvoroço, né? O André conversando, desesperado, meu sogro, a minha esposa, tentando abrir a porta não abria, do lado dela, do lado do passageiro. E a porta de correr é uma porta automática, teria que acionar o botãozinho, mas eu creio que na batida estourou tudo e não abria também aquela porta, né? E ela, de tanto tentar, Deus ajudou e ela conseguiu abrir a porta do lado dela. E ela desceu e as crianças estavam gritando. E ela passou por mim, me viu ali desmaiado, né? E segundo ela, ficou um pouco assim assustada, né? E até achou que eu tinha morrido já, né? Eu estava desmaiado. E ela gritou: mãe, o Jair, né? E a minha sogra, eu já ali daquele jeito, e me lembrando da minha sogra, do meu sogro, de todo mundo, e pensando e escutando a Karina gritando, né? A irmã Karina gritando, e um grito de dor. E ela falava: André, me tira daqui, André. E é difícil, queridos. A gente nunca viveu uma experiência como essa. Eu nunca atropelei nem galinha. Nunca atropelei ninguém, graças a Deus. Nada, nenhum ser vivo. Mas naquele dia eu atropelei 3 vacas grandes. E essas 3 vacas morreram. E a Karina gritando: André, me tira daqui. As crianças gritando. A minha esposa correu, mesmo me vendo naquela situação, ela foi socorrer as crianças. Pega a toalhinha para mim aqui, de novo. Ela foi socorrer as crianças novamente, lá atrás. E graças a Deus, quando ela puxa a abertura da porta de trás, a porta abre. E lá atrás, no carro, tem uma cama. Quando eu mandei montar o carro, eu mandei fazer uma caminha lá atrás, pensando em crianças que fossem viajar com a gente. E a caminha estava montada. E as 4 crianças, 2 adolescentes, né, e 2 crianças, estavam deitadas, sem cinto, na cama. E naquele momento o André também já correu, pulou para fora, né? E a minha esposa ajudou, tirou as crianças. E eu escutava a Mileninha falando assim: pastor Elaine, pastor Jair, preocupada comigo. Pastor Jair, pastor Elaine. E a Elaine consolando ela, acalmando eles, né? E o André tirou a Karina, colocou ali no acostamento. E naquele momento eu voltei. Quando eu voltei, eu estava com essa mão esquerda em cima da minha perna aqui, e o sangue cobrindo aqui o meu rosto, que bateu alguma coisa aqui, me cortou o supercílio, mas não foi batida forte, que não aconteceu nenhuma fratura, graças a Deus. Mas o sangue corria. E eu fui levar a mão, que eu não estava sentindo dor. Acho que a adrenalina tão forte, eu não estava sentindo dor. E quando eu levantei a mão para levar, minha mão estava isso aqui caído para frente. E quando eu olhei, os ossos da mão estavam para fora. E aí eu falei: nossa,
trouxe a mão de volta, coloquei em cima da perna, e o pessoal tentando abrir a minha porta do meu lado, que travou tudo, a porta encolheu, né? O tamanho da abertura da porta, e a porta, até esse momento, não tinha chegado ninguém ainda, mas o socorro já estava por perto, porque a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente, socorro presente na angústia, na tribulação, né? E eu sei que eu vi, pelo vidro, eu vi meu sogro, e ele mais alguém. Não sei se foi o André que estava com ele, ou se era o Robson, quem estava com meu sogro naquele momento. Eu só me lembro que eles deram um arranco, mas um arranco tão forte naquela porta, que aquela força deles foi sobrenatural. Foi uma força sobrenatural. Só escutei aquele barulho e a porta arrancou. A porta arrancou. E aí, nesse momento, chegou os 2 socorristas que estavam vindo, já estavam vindo da central deles, porque ou viram por câmeras ou alguém avisou eles que tinha animal na rodovia, e eles estavam vindo, segundo eles, a 180 km por hora, porque eles sabiam que ia acontecer coisa grave, porque ali depois contaram para a gente que em 2 meses aconteceu 5 acidentes com animal, né? E sendo um acidente fatal, o cara bateu num cavalo e morreu. E eles estavam vindo já, e bem na hora que aconteceu o acidente conosco, bem naquele momento, eles tinham acabado de chegar. E eles já foram chegando, já acompanhados da polícia rodoviária, e já sinalizando a rodovia e parando o trânsito. Eles foram para parar o trânsito para tirar as vacas. Mas graças a Deus que eles chegaram na hora, porque ali transita muito caminhão, muitos carros, e se não tivesse alguém para parar o trânsito, a gente ia ser atropelado, porque o nosso carro parou no meio da rodovia, ficou meio atravessado no meio da rodovia. Então, se viesse ali uma carreta ou qualquer outro carro, o nosso carro apagou totalmente, né? Ficou no escuro, né? Porque já é um dispositivo de segurança nos carros de hoje, né? Que bateu, ele apaga para evitar um incêndio, qualquer coisa. E aí os 2 socorristas já chegaram, mas eles vieram para tirar as vacas, eles não são socorristas, né? Então, segundo a minha esposa, os 2 pareciam 2 patetas, né? Porque eles não sabiam o que fazer. Eu estava sentado no volante aqui no banco, e eles não sabiam o que fazer, porque eles falavam assim: não se mexe por causa da sua coluna, né? E eu pensando, como não me mexer, como que eu vou sair daqui? A perna estava presa pelo volante no banco, porque o volante quebrou e desceu, apertou minha perna no banco. E aí eles falando, mas eu não obedeci ao comando deles, não. Eu forcei a perna direita, a perna direita escapou para cá, forcei a esquerda, escapou para cá, e aí o volante ficou aqui em cima do banco, né? E naquele momento eu estava livre, eu falei para eles assim: pode me puxar por aqui, porque escapou, a minha perna está livre. Obrigado, Dani. Minha perna está livre. E aí eles pegaram uma maca, colocaram já assim meio em pé, me puxaram, tiraram, deitaram no chão, e uma dor terrível, um mal-estar. Eu tremia, igreja. Eu não sei, eu nunca vi alguém tremer de tanto daquele jeito. Era um frio, eu não sei se a adrenalina muito forte, um frio terrível. E eu pulava naquela maca dura, eu pulava, tremia, mas tremia demais. E eu falei para eles: coloca um cobertor, porque eu não estou aguentando frio. Eles disseram: não tem cobertor, mas vou pôr uma manta, vamos colocar uma manta no senhor. Aí colocaram uma manta e tal, e levou a gente para o socorro, né? Agora eu gostaria que vocês pudessem também falar um pouquinho sobre esse momento do acidente. Depois a gente vai para o pronto-socorro. Amém? Então, André, começa por aí você com a Karina. Graças a Deus. Ultrapassamos um pouco o horário, mas é muito bom a gente ver e ouvir a obra de Deus. O Robson falou realmente daquela viagem de Paulo, né? Naquele momento eu fiquei me perguntando, os pensamentos vão a milhão, né? E naquela situação toda, eu perguntando para Jesus e falando: Senhor, por quê? Por que o Senhor não nos livrou? Isso é fraqueza humana, né? Por que o Senhor não nos livrou? E aí ele começou a me lembrar exatamente esse texto que o Robson falou. Ele começou a ministrar no meu coração e a falar:
eu também não livrei Paulo do naufrágio. Eu não livrei Paulo daquele navio que foi despedaçado por aquele tufão Euroaquilão. Eu também não livrei Daniel de ir para a cova dos leões. Eu também não livrei Sadraque, Mesaque e Abednego de ir para a fornalha de fogo ardente. E ele foi me fazendo lembrar várias passagens. E por fim veio a palavra consoladora dizendo: eu não livrei, mas eu estava lá com eles. Eu livrei eles na situação e não da situação. Então a mesma coisa, filho. Eu livrei vocês na situação. Eu estava presente, né? E isso confortou muito o meu coração. E depois a gente vai, ao decorrer daqui para frente, a gente vai compartilhando um pouquinho mais aí nas nossas pregações. Momentos importantes, porque o tempo não dá, teríamos que ficar aqui o dia todo para falar detalhes todos, né? Mas estamos aqui realmente para glorificar ao Senhor, para engrandecer o nosso Deus, né? E para realmente nos alegrarmos e celebrarmos a vitória do Senhor, amém? No nome do Senhor Jesus. As pessoas que vieram à frente vieram para receber cura. Já foi orado ou receber Jesus? Jesus? Ela também? Cura. Já foi orado, receba a cura em nome do Senhor Jesus, amém? O ministério El Shaddai será marcado daqui por diante pelo antes e o depois, amém? E esse hino que a Karina compôs é muito espiritual, é muito forte. E enquanto você estava cantando, o Espírito Santo estava falando no meu coração: esse hino vai ser o hino oficial da nossa igreja, amém? O hino oficial da nossa igreja, do ministério El Shaddai. É muito forte, foi revelação de Deus. A irmã estava com esse colete, não podia ver nada, papel lá, e ela escrevendo. E o Espírito Santo dando a ela essa letra com essa melodia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos orar então com a nossa irmãzinha e vamos encerrar já o culto, para a glória de Deus. O menino também veio receber Jesus. Tem mais alguém que gostaria nessa manhã de receber Jesus como Salvador? De entregar a sua vida aos cuidados dele? Ele é fiel, ele cuida de nós em toda e qualquer situação. Se tiver mais alguém, vem para cá, vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aproveitar esse momento, amém? Há mais alguém? Um menino, uma menina, um jovem, uma jovem? Fiquei muito feliz ontem no Inside, né, Renan? Teve 12 decisões para Jesus, jovens, 12 jovens se decidindo para Jesus. Então Deus está operando maravilhas, amém? Vamos orar com eles? Glória a Deus. Olha lá aquele texto, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim, queridos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha como é simples ser salvo por Jesus. Confesso com a boca e creio no meu coração. Só isso. Jesus não está pedindo sacrifício, não está pedindo nenhum tipo de serviço. Não, Ele está pedindo a nossa fé, a nossa entrega e confiança nele. Amém? Vamos orar comigo? Digam comigo assim: Senhor Jesus, com a minha boca eu confesso que Tu és o meu Salvador, e no meu coração eu creio que Deus ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, e de acordo com a Tua palavra eu sou salvo, eu sou salva. Aleluia! Parabéns, queridos. Jesus acabou de escrever o nome de vocês no livro da vida. Tem um livro no céu, minha irmã. É o livro da vida do Cordeiro. Está escrito lá no Apocalipse. E quando uma pessoa se rende e entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que o nome dessa pessoa é escrito nesse livro. E ninguém pode tirar o seu nome mais de lá, nem o nome do jovem desse livro. Amém?
é o livro da vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Parabéns, Deus abençoe. Pode ir ali dar o nome para os irmãos. Bendito seja Deus. Querido, se você trouxe uma oferta para Jesus, aproveita, já traz aqui para a gente encerrar o culto abençoando essa oferta, abençoando a sua vida, declarando prosperidade, declarando saúde, declarando abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa. Assim que eu terminar. Eu vou lá. Eu estava com saudade, queridos, de tudo. Saudade de vir aqui entregar meu envelope, irmão Ângelo, saudade de todos vocês. E graças a Deus, estamos aqui, vendo todos vocês e profetizando nesta manhã a glória do Senhor e também o crescimento espiritual das famílias, crescimento espiritual dos jovens, dos adolescentes, das crianças, crescimento espiritual, ministerial, crescimento em números, no nome do Senhor Jesus. Haverá um crescimento absurdo. Obrigado, tia Lourdes, tio Nelson, por ter vindo lá de Mogi para estar conosco nessa manhã. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A paz, igreja, tudo bem? Nós não podemos encerrar esse momento de gratidão a Deus sem honrar a vida de vocês. Eu estou muito feliz como filha, né, de sangue e como filha espiritual de estar hoje aqui na nossa igreja com os nossos pastores, os nossos pais espirituais aqui com a gente. E o passo que eles dão todas as vezes que eles se disponibilizam a ir para a aldeia é de sacrifício. Eu acompanho ao longo dos 20 anos, não sei, acho que tem uns 20 anos, que eles vão para lá em missões, mesmo antes de ter a igreja. Eles já tinham, né, esse projeto missionário lá. E todas as vezes eles vão em sacrifício. Seja financeiro, seja físico. Quantas vezes a minha mãe, sem condição nenhuma física, quando ela tinha fraturado o braço, depois fraturou os pés, alguns problemas de saúde, quando tinha que ir, o meu pai a chamava. E ela sempre se dispôs a ir. E todos os demais, meus avós, que, né, antes dos outros que estão aqui, também sempre estiveram juntos, acompanhando, porque o propósito ali não era pessoal, mas é um propósito do reino. E a Débora, o Robson, o Carino, o André, as crianças, todos eles abraçaram esse propósito. E nós trouxemos aqui uma lembrança para vocês, mas que eu quero colocar como um presente profético, de honra para a vida de vocês. Porque vocês disseram sim para o reino de Deus. Vocês disseram sim para que vidas possam ser alcançadas em lugares onde muitos não vão, onde muitos não chegam. Não é um passeio, não é uma viagem de lazer, é uma viagem de sacrifício. E a gente viu o quanto esse sacrifício pode ir longe. Nós passamos muito perto de perder todos eles, mas o Senhor, Ele foi fiel. E eu creio que Ele é fiel para derramar sobre a casa de vocês uma bênção especial, extraordinária, de honra. Eu fui comprar essas flores e aí a moça que estava embalando, foi agora de manhã, ela falou para mim: você sabe o que a história da orquídea, você sabe o que significa? Eu falei: não. Ela falou: eram flores que eram cultivadas só para realeza. Eu olhei e falei assim: então é a flor certa que eu preciso, porque tem que ser um presente para a realeza. Porque nós estamos aqui com os filhos do rei, que estão cumprindo um propósito. E o presente que Deus mandou eu ir ali comprar em nome da nossa igreja era para trazer honra para a vida deles. Aqui tem as flores que representam vida também, mas essas flores, elas estão aqui só para simbolizar a honra de Deus que vai ser derramada
sobre o lar de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família e filhos de vocês. Amém? Muito obrigada pelo coração missionário e por vocês cumprirem o ID de Jesus. Amém? Obrigada. Jamais nós vamos nos abater. Amém? Podemos estar feridos no momento, mas daqui a pouco estaremos restaurados. E esse momento que vivemos é só para nos fortalecer ainda mais. Ainda estamos muito mais fortes, animados, decididos a fazer jus ao nome desse ministério. Igreja Missionária El Shaddai. Não vamos parar. Só o Senhor nos para. Só o Senhor nos para a hora que Ele quiser, no tempo dele. Amém? Mas diabo, macumba, macumbeiro, feitiço, feiticeiro, nada nos fará parar. Em nome do Senhor Jesus, continuaremos a levar a palavra de Deus, a levar princípios de restauração para aquele povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eles estão comovidos. Entraram em choro naquela madrugada, e eles choravam, e alguns deles diziam: eles estão feridos por minha causa, porque eles estão vindo aqui por causa da gente. Eles quase morreram por nossa causa. Será que vai morrer alguém? E eles choravam a madrugada toda. Ficaram sabendo, minha esposa ligou lá, amanheceram a madrugada, foram para a igreja de madrugada orar por nós. E eles choravam, na mesma hora que ela ligou, na hora do acidente, foram para a igreja, 1h da manhã, e começaram a orar e a chorar naquele lugar. E o pastor Antônio me dizendo que alguns diziam: eu sou culpado porque ele veio por causa de mim. Eu queria que ele viesse para me batizar. Ele veio por causa de mim. Se ele não tivesse vindo, não tinha acontecido. Eu disse para ele: não, querido, diga para ele que ele não tem culpa nenhuma. As culpas dele já foi pagas pelo Senhor Jesus. Ele já está lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E nós estamos aqui, para a glória de Deus, trazendo agora em nosso corpo a marca do Senhor Jesus. Cada vez que eu olhar para essa mão ou a minha perna, eu vou me lembrar que eu tenho uma marquinha do Senhor, porque eu estava a serviço dele. Eu não estava fazendo um serviço meu ou do homem, mas a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, estou mancando porque não foi do acidente, porque teve que fazer uma cirurgia, tirar um osso da bacia para colocar aqui na minha mão, porque o pedaço do osso daqui caiu lá no acidente. E quando cheguei no hospital, cheguei sem o osso da mão. E aí teve que fazer essa cirurgia. E a cirurgia, no local da cirurgia, não dói, não sinto dor, nem dolorido, mas estou com uma dor no nervo da perna, um nervo que desce aqui, e eu não consigo andar direito. Mas isso vai ser curado, restaurado totalmente para a glória do Senhor. Amém? A minha mão está bem, graças a Deus, está bem legal, ótima. Não estou sentindo mais dores na mão. Ainda tomo medicamento de vez em quando começa a arder um pouquinho, dá umas ferroadas, eu tomo remédio. Mas graças a Deus já diminuí, que era de 6 em 6 horas, tomando Tramal o tempo todo. Agora não, já não estou precisando mais, né? Em nome de Jesus, continue a orar por nós, por essa restauração plena e sem sequelas, né, Karina? Eu estava na maca e lembrando e falando: Jesus, não permita que a Karina fique paraplégica. Não permita, Senhor, tem misericórdia. E graças a Deus, Deus é fiel. A vértebra dela despedaçou, mas o Senhor foi lá na mão dos médicos e reconstruiu para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando o nosso culto. Então, levante as mãos. Senhor Deus, mais uma vez obrigado, Pai, pelo teu amor derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abençoa teu povo ao sair daqui, guarda e livra, Pai, de todo mal. Vai adiante, Pai, de cada um, livrando, Pai, do acidente, do carro sem freio, do motorista embriagado, da bala perdida, livrando do ladrão, do sequestrador, livrando de todo mal. Guarda a saída e guarda a entrada, Pai, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, amada igreja do Cordeiro de Deus, hoje e sempre. Amém e amém, e graças a Deus.